Boa noite. Boa noite, não. Eu costumo falar para essa à noite, né? Difícil fazer de manhã. Bom dia. E que a paz do nosso Mestre Jesus nos abençoe a todos. E, aliás, esse mês, né, é um período de muita paz, de sentimento. A gente vai aproximando o nascimento no aniversário do nosso Mestre Jesus, né? A gente sente muita paz, muitos gestos de carinho, de alegria das pessoas, né? Muitas atitudes de ajudar, de servir, né, que envolve a gente. Ontem mesmo lá em Mirassol, lá no Hospital Adelino, que a gente faz parte, entregou mais de 300 cestas para as pessoas ali, né, que foram lá, as famílias. Então é gratificante, né, você participar do trabalho, e não só a alegria daquelas pessoas que foram ali receber, mas a alegria da gente que estava participando, né? Então é muito bom. A gente fala 300 e pouco, da pessoa que é bastante, né? O Adelino falou que uma vez lá no Chico Xavier, que ele participou do Natal lá, tinha 8.000 pessoas na fila. Então ver como é que a grandeza, né, de cada um. Mas cada um faz aquilo que pode fazer. Mas é muito bom essa época do ano, né? Esse final de ano, sempre. O assunto que a gente vai falar, comentar, é sobre a construção espiritual, né? Que todos nós, né, nessa hora e quase todos os dias, milhares de pessoas de várias doutrinas, uma coisa comum a gente tem, né, o cristão, né, de saber que nós não somos só matéria, nós somos espírito e matéria. E vamos retornar um dia ao mundo espiritual, vai continuar, e cada um lá vai ser recebido, amparado, ele vai ficar, como ele vai ser a sua continuação de sua vida, de acordo com o que está realizando aqui agora. E então é muito interessante, muito importante a gente saber. A doutrina espírita, nós que temos essa consciência muito maior, né, de saber que a gente vai continuar e que a gente evita. Tem aquelas doutrinas que falam do céu, do inferno e tal. No Espiritismo a gente fala do umbral, a gente fala de colônias espirituais, mas tudo depende, está envolvido de acordo com o que nós realizamos aqui agora, né? Isso é natural, né? Então o que nós estamos fazendo, o que nós estamos preparando para voltar. A gente vê nas obras de espíritos aí, quantos espíritos como chegam lá, né? Então, há poucos dias eu vi eu não sei que livro está, se é que a pessoa contou, né? Estava até vendo, estou lembrando agora. Ele contou de uma pessoa que era uma princesa, uma rainha, vamos dizer assim, e ela de muita posse, muito poder. E aí ela sonhou, né? Um anjo apareceu e falou para ela: você não quer fazer uma viagem comigo? Vou te mostrar onde você vai ficar depois que você retornar à vida espiritual. E ela quis ver, né? E aí foi da viagem, chegaram num lugar assim, a história é muito comprida, mas eu vou só resumir para a gente ter ideia de como é que funciona. E aí ela não chegou num lugar, parecia de repente um condomínio, né? Muitas casas, assim, palácios mesmo, casas bonitas, né? E ela falando, andando, ele falava: essa casa que eu vou morar? Eu falei: não, essa não. E foi andando, de repente uma casa muito bonita, ela perguntava se era aquela, né? E até que a cidade foi acabando, foi diminuindo, e ficou os bairros mais pobres, mais carentes, com as casas bem simples, né? E ela não achava a casa dela, né? E tem um lugar, situação, que ela tinha uma casa muito bonita, né, lá no começo, e que ela falou: não é essa casa, não é do meu pai, não. Foi essa casa do jardineiro da sua casa. O jardineiro morar aqui? Ele vai morar. Hoje, se ele viesse para cá, seria essa casa, pode ser que até que melhore ela. Mas quando chegou a um lugar bem distante, uma casinha, assim, era um casebre mesmo. Falou: hoje, se você viesse para cá, essa seria a sua casa. E ela assustou: como é essa casa? A casa está caindo, mas seria essa a casa. Aí, ela no outro dia acordou e que ela foi ver, conheceu o jardineiro, lembrou aquele sonho, ela foi conversar com o jardineiro. Aí que ela foi ver o que o jardineiro realizava na vida dele, no dia a dia. Pessoas simples, pessoas pobres, mas o que ele fazia, a mãe com problema, doente, tudo que ele ganhava, ele dividia, servia, ajudava. Então, na realidade, ele fazia alguma coisa para merecer uma condição melhor. Então, todos nós, né, estamos construindo essa casa espiritual. Independente da nossa religião, independente de se formos ricos, pobres, de condição material, mas todos nós estamos preparando um lugar para a gente vai ficar.
E a gente não pode espantar. E claro que o espírita, né, é muito cobrado, porque o horizonte que ele enxerga, que ele vê, é muito maior do que uma pessoa comum, pelo que nós aprendemos, né? Então a nossa responsabilidade é maior. No livro Instruções Psicofônicas, que tem um conto de Meimei, que ela diz o seguinte, no conto, né? E um monarca, um rei, um senhor muito poderoso, ia fazer uma viagem muito longa, e ele precisava construir uma casa, e depois ele chamou um filho dele, um dos filhos, e falou: olha, está aqui um dinheiro, uma fortuna mesmo, dinheiro, né? Você vai construir uma casa o mais bela possível. E ele deixou o filho ali e foi embora, foi com a viagem. E o filho, num pensamento assim meio, vamos dizer, egoísta, né? Já logo tentando um plano de aproveitar daquela situação. O dinheiro, né? Queria ter, quer dizer, e quando a pessoa não tem um pouco de equilíbrio, um pouco de saber como agir, ele aproveita o dinheiro para coisa que não tem nada que é o correto. E foi começar a fazer a casa. Então essa casa que ele estava construindo, né? E quem construiu alguma casa, quem constrói, sabe como é que é. Se você tem condições, quer fazer o mais bonito possível. Se você não tem condições, você põe um material mais inferior, mas vai fazendo de acordo com suas posses. Ele tinha o dinheiro, tinha tudo. Só que onde ele colocar um metal nobre, né, ele colocava uma madeira, um piso, assim, que podia ser uma coisa muito bonita, ele colocava uma coisa mais fraca. E tudo assim, material mais inferior, a prestação de serviço também mais barata. E o dinheiro que ele economizava, que supostamente ele economizava, ele pegava esse dinheiro e gastava aí vamos dizer, na balada hoje, da farra, da gandaia, como a moçada fala aí hoje. E vai tocando a vida deles, como mais uns amigos dele meio maluco igual ele, né? E gastava o dinheiro daquela forma. E foi construindo a casa, do jeito que ele achava que devia ser feito. Bom, passou um tempo, o pai dele retornou. Retornou e ele foi mostrar a casa para o pai dele, se podia falar aquilo que fosse uma casa, né? Aí o pai dele pegou a chave da casa e falou: meu filho, essa casa é construída para você mesmo. Não é a casa que eu sonhei, mas eu devo respeitar aquilo que você deseja, que você queria. E deu a chave para ele. Então, aí esse conto, né, aí Meimei continua, que cabe a gente assim, uma reflexão, né? Então esse monarca, esse todo-poderoso senhor, seria Deus, né? Esse príncipe, esse rapaz, esse filho dele, que foi fazer a casa, podia ser qualquer um de nós. Podia ser o Ricardo. E o dinheiro, a fortuna, seria a vida, que Deus nos dá, as melhores condições de a gente participar da vida, de melhorar, de progredir, inclusive nós, que nos dá, através do Espiritismo, a chance da gente agir de uma forma muito melhor, porque aprendemos, né? Mas muitos de nós não aproveitamos essa oportunidade. Vivemos uma vida desregrada, uma vida às vezes que não é correta, através dos excessos. Se temos muito, gastamos com bobagem, come-se demais. Aliás, a gente vê hoje que morre muito mais gente por comer demais do que por passar fome. Então, muitos de nós acabam vivendo uma vida completamente desregrada, com toda a chance que Deus nos ofereceu. Mas alguns de nós, alguém que consegue viver uma vida correta, cumprir aquilo que a bondade divina permitiu a ele, ajudou ele, ensinou ele, orientou ele, consegue, no retorno à vida espiritual, uma condição de espírito, de paz, de alegria, de confiança, de companhia espirituais, de ser amparado no retorno ao plano espiritual. Porque quando nós comparamos essa casa espiritual com a casa que nós consideramos no dia a dia, ali nós compramos um material de primeira. O material existe numa loja, está lá os de primeira, de segunda, de terceira. Na nossa vida espiritual, as nossas atitudes, o que nós realizamos, o que nós fazemos, se as virtudes eternas, nós praticamos as virtudes eternas? Não praticamos. Se nós perdoamos, não perdoamos, não faz a caridade, não vive o sentimento cristão, não pratica o sentimento cristão que Jesus nos ensina através do Evangelho. Então, isso nós estamos, através das nossas atitudes,
fazer a nossa casa espiritual. Então, como é que nós realizamos? Como é que nós fazemos? Diferente da comprar o material. Podemos comprar o melhor ou o pior. Tem uma mensagem de André Luiz, o livro de Respostas da Vida, e que chama Convivência, né? E que ele fala que a vida Deus nos dá, a convivência é nós que fazemos, né? E as pessoas que estão próximas da gente, nosso cotidiano, que vivem ali no nosso dia a dia conosco, nossa família, nosso trabalho, enfim, onde a gente vive, são o melhor que a misericórdia divina permitiu que ficasse próximo da gente. É o melhor. E muitas vezes a gente está sempre, às vezes, reclamando, né? Então, se é próximo da gente, se tiver pessoas difíceis, né? Difícil de lidar, difícil de se conviver, essa pessoa é a grande chance, a oportunidade de você melhorar, mudar, porque nós vamos melhorar, nós vamos adquirir paciência, nós vamos adquirir atitudes boas, encontrando dificuldade. Nós podemos dar, Deus me dá paciência. Deus não dá paciência, não tem de comprar no mercado um tanto de paciência. Vai te dar dificuldade para você adquirir a paciência. E se ele perguntar assim, quem de nós não tem um parente difícil? Ainda fala, você tem alguém? Se eu perguntar para você, vocês têm algum parente difícil? Se alguém falar que não tem nenhum, a gente vai falar, então o problema acho que é você mesmo, né? Então, porque todos nós temos, vivemos no meio que precisamos ali. E se nós, muitas vezes, achamos que alguém é um enigma para a gente, pode ficar tranquilo que nós somos um enigma para ele também. Então, essa convivência nossa, esse dia a dia nosso, essa vida que a gente vive com as pessoas, é que vai fazer que nós construímos a nossa casa espiritual o melhor possível. Vai depender de cada um de nós, né? Muitas vezes a pessoa fala, daí já discute, ele fala assim, o filho fala para o pai, eu não pedi para nascer. Mas quando pediu para nascer, você implorou para nascer, não pediu, você implorou. De arrumar um pai, arrumar uma mãe, combina às vezes com a pessoa que vai se consorciar aqui. O próprio casamento, né? Que a gente fala assim, tem a casa, o casamento. A pessoa casa com a pessoa que realmente precisava conviver com ela uma vida de 30, 40 anos. Esse mês, por exemplo, eu faço, dia 29 desse mês, eu faço 45 anos de casado. Então, cada um tem que saber que é mais ou menos assim. E muitas vezes no casamento, pessoas, por exemplo, assim, perguntam para um casal, falam, onde você nasceu? Eu nasci lá em Belo Horizonte. E você? Eu nasci em Curitiba. Encontraram Rio Preto e casaram. Quer dizer, não tem acaso, né? Eu tenho um amigo meu, que ele nasceu aqui lá de Severina, aqui, lá de Bebedouro, e a esposa dele nasceu no Peru. E eles são descendentes de japoneses, né? Se encontraram no Japão e casaram. Então, quer dizer, olha a situação que teve que ver para se encontrar, para se consorciar e viver bem, resgatar lá o que tem um com o outro. E muitas vezes também a gente escuta assim, às vezes até mãe, né, falar assim, se não fosse meu filho, eu estaria, dois filhos que eu tenho, ia ser uma paz total, um paraíso total. Né? Como? Mas vai tirar os filhos dela? Ou então fala do marido, ou o marido da mulher. Se não fosse ela, eu estava numa paz total. Mas como a gente ouviu, o Jesus ensinou, né? Reconciliar enquanto é tempo, reconciliar enquanto está junto, né? Nasceu para reconciliar, para se entender, para se aproximar um do outro, para tentar haver dívidas e compromissos e pendências que ficou do passado, que a gente agora pudesse se saudar. Por isso que combinamos de encontrar junto. E nós sabemos, inclusive, que o casamento mesmo é a relação mais difícil que tem entre pessoas. Porque os filhos nascem, quando está com 20 e poucos anos, vai estudar fora, ou casa, ou vai embora, mas eu tenho 3 filhos, por exemplo, os 3 são casados já. E a gente continua junto, 20, 30, 40, 50 anos. Então há um compromisso ali, há uma ansiedade. E muitas vezes aquela dificuldade reclama, não era esse, está certo, age assim, dessa forma. Mas é compromisso da gente, a gente assumiu o compromisso. Assumiu o compromisso com aquela pessoa, de ajudar, de servir. Porque se ele tem dificuldade, que a gente vê muitas vezes nas casas espíritas, às vezes o marido vem, a mulher não vem, às vezes a mulher e o marido não vem, e às vezes a pessoa fica ali, não, mas tudo bem, o que você aprende aqui, leva para ele, ajuda ele, ensina ele a tolerância, a paciência, o amor, a compreensão. É assim que a gente vai
que a gente assumiu o compromisso e tem que se agir aqui, dessa forma. Outra coisa também, o Chico sempre falava, né, que em qualquer... o nosso Emmanuel fala assim, que diante de qualquer prova, qualquer dificuldade, qualquer situação difícil que a gente possa passar e viver, que todos nós passamos, que vimos um mundo de prova e expiação, né, qualquer situação, qualquer dor, sofrimento que a gente passamos, 50% é aceitação. Isso outros 50% só o tempo que vai fazer que aquilo se elimine, né? Então, sempre, e é assim mesmo, porque a gente, a doutrina espírita, nós chegamos na casa espírita sempre como vítima, né? Vítima de tudo. Todo mundo está errado, nós estamos certos. Mas com o passar do tempo, já percebemos que não é bem assim, não. Que a gente erra muito, falha muito, se não erramos agora, já erramos outras vidas. Então, você passa a aceitar aquilo de uma forma diferente. Você poderia trazer um copo d'água para mim aqui? Minha garganta vai secando aqui. Então, a aceitação é fundamental, de você passar uma dificuldade, passar um dor, você achar que aquilo é correto, você precisa passar por aquilo. Porque quantas pessoas também que falam assim, eu era feliz, não sabia. Quer dizer, passou o tempo, você percebeu que aquela dificuldade, aquele problema, mudou a vida da gente. E nas doutrinas das religiões que a gente vê por aí, também no geral, e o espiritismo também não é diferente, talvez mais de 90% das pessoas que procuraram a doutrina, a religião, procuraram pela dor, pelo sofrimento, pela dificuldade. E essa dificuldade nem acabou, não parou, não saiu a doença, a dor, o problema econômico, financeiro, continua do mesmo jeito. Só que ela adquiriu força, adquiriu conhecimento para poder suportar aquilo, para passar por aquilo. E que antes ela não tinha condições. Então, são situações que o Espírito enche de responsabilidade, mas são os valores da gente que passam a mudar, de compreender, de entender, de se instruir. Então, a pessoa, depende, você vai nascer em um lugar, lá em Rio Preto, assim, lá tem muitas casas espíritas, tem muitas doutrinas, você pode ir lá no IELAR, né, estudar, aprender, ali tem pessoas que já tem dia de estudo, tem tempo de fazer caridade, orienta a pessoa. Mas as pessoas são assim, né? A gente vê, por exemplo, hoje, num domingo de manhã, podia estar com muitas pessoas, mais gente aprendendo, estudando. Bom, o tempo vai passar, chegou a hora. O que a pessoa fez para melhorar, mudar? Muita pouca coisa. Então, é a fortuna que você estava falando no começo, que Deus nos dá, que é através das condições, né, que a gente tem, das companhias que temos, dos amigos que tem, como tem aqueles também que próximos da gente, os difíceis, mas também aquele que nos compreende, aquele que nos orienta, que nos abençoa. Nós temos amigos, pessoas são amigas nossas, que nos orientam, que nos ajudam, pessoas da família também, que faz uma vida inteira sacrificando pela gente. E demora muito tempo para a gente perceber que aquela pessoa viveu a vida inteira para ajudar a gente. Com uma mãe para um filho, com um pai para um filho. Então, você demora muito tempo a gente descobrir esses valores. Né? Por exemplo, outra coisa que eu lembrei do Chico Xavier, uma vez o Adelino nos contou um tempo lá, que eram umas 2 horas da manhã, de madrugada já, ele, depois de atender o dia todo, né? Ele ia retornar para a casa dele, e lá de dentro do centro, até lá fora, ele saindo, as pessoas ali puxavam ele, punham uma coisa no paletó, levava o filho para ele dar um beijo, perguntava alguma coisa, e ele ali de dentro até lá fora gastava, sei lá, 20, 15 minutos, meia hora para chegar lá fora. Aí o Adelino perguntou para ele assim, mas Chico, como é que você consegue, num barulho desse, numa muvuca dessa, você sair lá fora, vir aqui, você ficar aí desse jeito? Ele falou, aceitação. Quer dizer, ele aceitou o compromisso, era uma missão dele, né? Uma outra vez perguntaram também para ele, para o Chico, né, que pessoas assim, tem pessoas, Chico, que vai na religião, ou vem aqui mesmo, em outros lugares, e a pessoa está descrente da vida, descrente de Deus, perdeu a fé, perdeu a confiança, porque tanta dor, tanta dificuldade, sofrimento, ele pode chegar aqui e conversar com você e melhorar, mudar, transformar a vida dele, sarar a doença, a prova que tem. O Chico falou, pode. Ele pode, mesmo que ele não tenha fé, mesmo que ele... mas desde que ele cumpriu o que tinha determinado, o tempo do sofrimento dele, ele pode sarar e melhorar. Mas sempre a aceitação, né? Os amigos espirituais, os médicos espirituais falam que sempre a aceitação é fundamental nesse momento.
Porque muitas dores, né, muita dificuldade, ele ainda fala, muita dificuldade, a pessoa pediu para passar por aquilo, pediu para aquele sofrimento, aquela dificuldade, e tirar aquilo dela, sarar aquilo dela, melhorar aquela, seja a vida da ruína dela. E a gente percebe muitas vezes que as coisas são dessa forma mesmo. As limitações que certas pessoas têm, de não poder agir livremente, de fazer tudo, aquilo é uma benção para ele, porque quando ele tem a oportunidade de fazer tudo à vontade, ele faz sua bobagem. Tem aí numa das obras de André Luiz, né, lá um trabalho que os amigos espirituais realizavam, visitar pessoas em casa, né, inclusive nas casas espirituais também tem muito isso. Eu participei de trabalho dessa forma, que a gente saía no sábado de manhã, ia nas casas, né, para dar passe, pessoas que não podiam vir no espírita. Então a pessoa ia numa casa e tinha um rapaz, um jovem deitado numa cama, né? E fazia tempo, né? E a mãe pedia, fazia oração, melhora meu filho, para ele andar, para ele voltar. E eles deixavam ali, vai passando. Algum dos espíritos falava, vou melhorar ele, vou fazer que ele volte a andar. Ela fala, não, mas não tempo. Mas até que resolveram um dia fazer o rapaz que voltasse a andar. E eles conseguiram lá, através das suas energias, né, dos seus fluidos, que o rapaz voltasse a andar. O rapaz levantou e saiu, começou a sair, andava, voltava, meia hora voltava, e depois fomentando o tempo, e saindo, voltando. Até que um dia o rapaz começou a chegar, já com cheiro de álcool, ali meio completamente diferente, e chegou ao ponto, ele aumentando aquilo, de agredir a própria mãe. E a mãe falou, não, mas esse não é o filho que eu queria, eu não pelo amor de Deus, eu não. Quer dizer, então o rapaz, aquela condição de deitado na cama e a doença para ele, era necessário para ele. Ele precisava de passar por aquilo, que ele não tinha condições de agir livremente. Então, muitas vezes, essa condição de a gente de limitado ao seu livre-arbítrio nos ajuda, né, a saber como agir, como nos comportar, nos ensinar. Então, isso o Espiritismo nos ensina, isso o Espiritismo nos orienta. E que às vezes a gente quer mudar uma situação, né, e não podemos. Né? Tem uma outra mensaginha que eu estava olhando a semana e eu vi, é do Espírito de Valério, que num dia lá, num sábado, num domingo, a pessoa vai para o clube, né, com a família, com as crianças, com os netos e tal, e estão ali numa praça, ou numa fazenda, qualquer lugar, brincando, divertindo, distraindo, que é muito bom, né? E o céu azul. Mas, de repente, formam as nuvens e começa, vem a chuva, o vento e tal, e atrapalha o passeio das pessoas ali. Então, aquele contratempo que teve ali, e que estragou o lazer das pessoas, mas a chuva ela é providencial lá onde, na lavoura, para as pessoas colher, para a gente se alimentar. É importante. Aí depois ela cresceu e fala assim, isso também acontece conosco, quando provações surgem nos dias de alegria e lágrimas acompanham a nossa experiência. Então, muitas vezes, nós também, né, passamos por essa situação, que vem a provação, a dor, e muitas vezes nós vemos de ilusão, né? A gente vê assim, na estatística, tantas pessoas morrem disso, tantas pessoas machucam disso e tal. Mas você pesquisa, tem estatística. Agora, quando vem na gente, na família da gente, é dor mesmo. Aí a gente percebe, então, que aquilo que a gente está tão apegado, tão ligado, aquilo não vale nada. O que vale é aquele filho com saúde, ou nós com saúde. Então a gente se apega a muita ilusão, né? E ela machuca a gente. Então depois o Valério continua fazendo, contudo, o que parece ser transtorno é amparo da providência divina. Pois da mesma forma que as lavouras necessitam das nuvens de chuva, nós precisamos das nuvens de dor, a fim de amadurecer no coração os trigais da virtude. Então, a dor, muitas vezes, conforme diz o Evangelho, a dor é uma benção que Deus envia aos seus eleitos, está aí no capítulo 9 do Evangelho, né? Então, a dor, o sofrimento, né, a dificuldade, como aquilo para nos fortalecer. Então, às vezes a pessoa passa uma vida de dor, dificuldade. Essa semana mesmo eu fui num velório, há 15 dias atrás, mais ou menos, 20 dias atrás, eu fui em terra de uma prima minha. Ela é surda, muda, falava alguma coisinha, mas muito pouco, 68 anos. Quinta-feira agora eu fui no velório do irmão dela, 83 anos, surdo, mudo. Imagina eu passar 83 anos sem dar uma palavra. Surdo, mudo. Esse era completamente surdo, mudo, não falava nada. Mas sempre alegre, brincando com a gente, da forma dele, né? Então a gente imagina, mas você fala assim, foi errado.
Deus errou, vamos esse cara fazer, esse rapaz ficar surdo 80 anos, sabe por quê? Para quê? Tinha algum motivo, tinha um porquê. Naturalmente agora, a voz espiritual, uma vida diferente, voz diferente, suportou, passou a aprovação, a dor, a dificuldade que tinha que passar. E para a família que estava em volta, ele tinha vários irmãos, já em 10, 12 irmãos, também, as pessoas cuidavam dele. Então, são todas situações, para cada um na sua condição, passando a dificuldade, a dor, o sofrimento, e adquirindo conhecimento daquilo ali. Como quando a gente vai reencarnar, nós estamos falando de família, né? E que muitas vezes você vai reencarnar, tem que arrumar um pai, né? Uma mãe, né? Ali, e fala, e o pai assume, que a gente vai, fala, ó, você é teu pai, mas quando eu estiver com 70 anos, mais ou menos 75 anos, eu vou sofrer um AVC, um Alzheimer, né? Eu vou ter que passar por essa situação, e você cuida de mim. Não, pode ficar tranquilo que vou cuidar do senhor lá, sossegado, não tem problema nenhum. Às vezes a pessoa põe no asilo antes de tirar a doença. Então não suporta. Mas é compromisso aquilo. E a grande chance, a grande oportunidade, e fazer para o pai, para a mãe, vamos fazer, se puder fazer, é o dever, aliás, nosso. E a grande chance de ter realizado alguma coisa na vida, de ajudar alguém. Então era compromisso. Reencarnou naquela condição, olha, vou ficar doente, assim. E a gente vê por aí que casa de repouso está lotada, não tem vaga, e caro. Os asilos, então, nem se fala, não tem jeito de alguém. Mas por quê? Por que existem os asilos? A não ser alguns casos, mas a maioria é pela falta de carinho, de atenção da própria família. Parece que tem até casa espírita, não sei se lá tem um lugar que atende pessoas idosas. Tem até aí, eu fui na cidade um tempo atrás, lá tinha uma creche para idosos, né? Eu achei interessante, conversei com o rapaz lá que dirigia a casa, que era inclusive espírita, né? E ele falou que foi o Chico Xavier ia montar uma creche, né? Aí o Chico falou, não, você é o seguinte, você faz uma para idoso. A pessoa fica durante o dia todo na sua casa, inclusive tinha um amigo meu que estava lá, dias de manhã, tomava café, almoçava, jantava, tomava banho, atrás jantava, aí a família trazia para casa. À noite passava ficar nos dias levava de manhã. E no final de semana ele ficava com a família, no sábado e domingo, para não perder o vínculo com a família. Então é muito interessante. Então, são todas situações que a gente precisa aprender, sentir os problemas, os valores nossos vão se alterando, né? E a gente criar força, criar confiança e ter certeza que nós estamos colocando, cada atitude nossa, da gestão, nós estamos colocando um tijolinho lá nessa casa espiritual que nós estamos realizando, construindo do outro lado. Eu vou só contar agora duas historinhas aqui, para fortalecer o que nós estamos falando aqui, né? No livro Jesus no Lar, né, que é quando faz que realizava o culto hoje no lar, e Jesus fazia isso, e é importante que todos nós, como espírita, devemos fazer um dia por semana o culto no lar em casa, é muito interessante para as crianças, para a família, ao redor, e tudo se beneficia, né? Eu, graças a Deus, aprendi o culto no lar de fazer, e faz mais de 30 anos que a gente realiza, né? Então, alguns dos discípulos estavam ali juntos, alguns falavam, destacavam algum assunto, e Jesus comentava aquilo, normalmente contava uma história. Esse livro de Lar é muito interessante, quem puder ler e olhar, é muito, muito bom. E nesse dia aqui, o André disse o seguinte, ó, está com dificuldade de passar o ensinamento para os fariseus, para as pessoas, não tinha condições, não entendia, não aceitava aquilo, né? Mas muitas vezes a gente também, nós queremos colocar, pôr na cabeça, obrigar a pessoa a pegar conhecimento. Não adianta, a gente não vai convencer ninguém, a vida vai ensinando, né? A gente fala até um certo ponto, mas dali para, né? Aí Jesus pegou e disse uma frase, foi o seguinte: nenhuma escola religiosa triunfará com o Pai ausentando-se do amor que nos cabe cultivar uns para com os outros. Então, dizendo que nenhuma escola, nenhuma religião, ela vai atingir sucesso se ela perder o amor por semelhante. Nós temos que amar os evangélicos, os protestantes, as outras religiões, os católicos, porque se nós não amarmos eles, não temos levar em paz com eles, o que vale o que nós aprendemos? Não temos que discriminar ninguém. E aí ele conta aqui uma história que numa época lá distante, né, numa zona rural, moravam várias famílias, né? E as famílias ali viviam em paz, uma harmonia muito boa.
E aí, de repente, alguém daquelas famílias começaram a falar assim, que o Deus dele estava no sol. E o outro falava que o Deus estava no vento. E o Deus estava no trovão. E começaram a discussão. É isso que existe muito hoje aí. Essas religiões, né? Inclusive fala guerra santa, já teve, não sei o quê. Como guerra santa? Se é guerra, não pode ser santa. E hoje aí, essas atitudes de fanatismo, né? Existem essas guerras hoje, inclusive uma maioria delas por religião, a origem. Um absurdo, né? E aí tal, e começaram realmente a se guerrear entre eles. Ela usava pedra, usava pau, não sei o que tal. Aí a Misericórdia Divina enviou alguém ali para que fosse conversar com eles e falou: olha, é o seguinte, vocês três estão certos, porque Deus está em todo lugar. Deus está no trovão, na chuva aí, vai chover. Deus está no sol, porque se o sol não sobreviveu. Deus está no vento. Deus está em todos os lugares. Vocês três estão certos. Agora, o que não pode é vocês ficar guerreando, usando esse material. E a madeira é para fazer ponte, fazer residência. A pedra também, não para ficar se matando. Aí Jesus remata no final e fala o seguinte: em matéria religiosa, cada crente possui razões respeitáveis e detém preciosas possibilidades que devem ser aproveitadas no engrandecimento da vida e do tempo, glorificando o Pai. Quando a criatura, porém, guarda a bênção do céu e nada realiza de bom em favor dos semelhantes e a benefício de si mesma, assemelha-se ao avarento que se precipita no inferno da sede e da fome, no intuito de esconder indebitamente a riqueza que Deus lhe emprestou. Por isso mesmo, a fé que não ajuda, não instrui e nem consola, não passa de escura vaidade no coração. Aí, isso aí ficou silêncio ali em volta, todo mundo foi embora, nem perguntou nada, né? Mas a gente percebe aqui como é importante o amor e a divisão, e você dividir com as pessoas. E dá exemplo até do avarento, né? Que ele está com a coisa na mão, né? A comida na mão, mas ele aperta, não abre a mão, fala, pô, o cara não abre a mão para nada. Mas é por quê? A pessoa que é egoísta, que só pensa nele, por exemplo, eu estou com a comida aqui, todos vocês estão com fome. Aí eu não como, escondo, porque senão eu vou ter que dar para vocês, eu vou dividir com vocês. É errado, nós todos comemos, eu vou dividir um pouco para cada um. Mas o avarento, e aquele que só pensa nele, ele sabe tudo. Ele tem uma biblioteca na cabeça dele, mas não passa para ninguém. E aí que está o erro, e está a falha que a gente deve evitar. No livro também, esse livro aqui, Contos e Pontos, que é do André Irmão X, que é muito interessante. Eu gosto muito do Irmão X, que ele faz suas mensagens, os seus livros são muito, muito interessantes. E tem uma mensagem dele, esse livro, que chama O Testemunho, e que ele conta que numa época bem remota, lá na Cesareia, né, uns jovens aprendizes, porque naquela época tudo era novo, né, tudo assim, eles adquiriam conhecimento viam o ensinamento de Jesus, mas não conseguia ali dar um testemunho de fé, de confiança daquilo que aprendia, né? Na prática mesmo, vencendo na prática. É interessante, a gente aprende a doutrina, mas nós vamos exercitar ela e pôr na prática, comprovar mesmo, lá fora, no dia a dia, na conversa com as pessoas, vamos dar testemunho daquilo que a gente aprende aqui. Porque aqui fica muito mais fácil a gente ser espírita, vamos dizer assim, né? Aí ele falou assim, eu vou contar uma história para vocês, que tinha um senhor, um velho judeu, que adquiriu o conhecimento do ensinamento do nosso Mestre Jesus e foi pregar esse evangelho. Muito animado, né? Como fez o apóstolo Paulo, né? Que foi pregar ali o evangelho e a pessoa jogaram pedra nele e tal. Né? E ele também foi passar o ensinamento de Cristo que ele tinha aprendido. E falar sobre caridade, sobre fraternidade, o perdão, o amor, a compreensão. Mas aí ninguém aceitava, ninguém queria. Hoje muita gente não aceita, imagina naquela época, há quase 2000 anos. E aí o pessoal puseram ele para correr da cidadezinha, da vilinha lá, da aldeia que ele foi. Né? E ele foi para outra aldeia. Falou, vou lá que eu conheço mais gente lá, depois dos meses que estava ali, e lá eu vou passar o ensinamento mais tranquilo. Né? Mas no caminho, quando ele queria ir, ele de repente estava andando, né? E aí viu 2 crocodilos que vinham de encontro com ele. E aí ele se assustou, né? E voltou para trás, mas percebeu que atrás também tinha crocodilo, tinha outro crocodilo. E ele, com medo, ele lembrou de uma cabana que tinha ali perto, né? E correu para essa cabana. Mas chegando perto da cabana, viu que a cabana tinha sido incendiada, a cabana não tinha mais nada, derrubaram tudo, não tinha cabana. E ele
saiu, né? Lembrou de uma ponte, né? Falei, eu passo a pontezinha para o outro lado, e eles não me pegam. Mas chegou nessa ponte, a ponte também não tinha, não sei se enchente, alguma coisa, derrubou a ponte, não tinha mais a ponte. E aí foi aumentando o número de crocodilos. Cada vez não tinha mais, tinha 10, tinha 15. E aí ele lembrou de uma cova, lá, parece de uma caverna, falou, lá, eu escondo lá dentro. Mas quando ele chegou naquela caverna para entrar, uma serpente ergueu a cabeça assim, e ele saiu correndo, voltou para trás, não tinha jeito. E ele estava desesperado, ele não sabia o que fazia, né? Havia duas árvores vindo lá, as árvores verdes, né? Ele subiu, falou, vou subir na árvore, e elas não me pegam, né? E subiu na árvore, mas a árvore verde, o galho verde, ele meio gordinho assim e tal, tombou e não tinha jeito. Nas duas árvores ele não conseguiu ficar lá. Aí ele pegou e saiu andando, e falou assim, tinha uma espécie de um morro, assim, uma montanha, né? Voou até lá e eu saí do outro lado, né? E não tinha mais o que fazer. E ele subiu ali, e os crocodilos vinham atrás dele e tal. Mas ele percebeu que do outro lado era um abismo. Ali era a morte certa. Aí ele falou, não tem jeito, ele ajoelhou. Ele falou, mestre, cumpra do seu escravo os seus desígnios. Quer dizer, submeteu ao que tinha que passar, a dor. E Jesus falou, não tema, eu estou aqui, a minha presença basta. E os crocodilos, parecia uma fumaça, uma coisa assim, que Jesus no meio, daí os crocodilos foram embora. E aí o velhinho, o narrador da história, falou umas frases que eu achei muito interessante, que saiu inclusive para nós, né? Que falou assim, todos os seguidores do Senhor encontrarão adversários na senda da purificação. Quer dizer, todos os seguidores do Senhor, que nós somos seguidores, né? Vamos encontrar dificuldade. Quanto mais adiantado o curso que se encontram, maior é o número de testemunhos e de lições, porque as dificuldades, obstáculos, perseguições e incompreensões são sempre feras simbólicas. E nós, o espiritismo do espírita, ou aquele doutor Leijão, que adquire conhecimento, não está imune, né? Não está com uma vacina que não pega a dor, sofrimento, dificuldade. Nós pega a dificuldade, e vive dificuldade maior até. Mas testemunho e remédio que nós aprendemos. Depois continua e fala assim, há discípulos que encontram um crocodilo por ano, outros recebem um crocodilo mensal ou semanal, e muitos existem que são defrontados por uma romaria de crocodilos, de hora em hora, dependendo das experiências, o avanço levado a efeito. Nesses momentos, preciosos e importantes, contudo, não vale qualquer recurso à proteção das forças exteriores, porque na escola divina da ascensão, cada aprendiz deverá encontrar o socorro, a resposta ou a solução dentro de si mesmo. Os jovens ficaram quietos. Mas daqui que a gente percebe. Claro, a gente está falando crocodilo num sentido figurado. Não é crocodilo, nós vamos sair daqui, não vamos encontrar nenhum crocodilo na rua. Nem em lugar nenhum que a gente for aqui. Nós falamos no bosque, né? Os crocodilos são dificuldades, são dores, são problemas, são provações, são tentações que aparecem para a gente e que a gente tem que saber como lidar com aquilo. Por isso que ele fala que tem pessoas que parecem um crocodilo por semana, um por ano, por mês, mas tem gente que é vários crocodilos, quer dizer, várias dificuldades, vários problemas, várias dores que aparecem. E que muitas vezes, como diz aqui, a solução exterior, né, não está no exterior. Por exemplo, ele procurou, se ele tivesse uma arma, ele ia dar um tiro no crocodilo. Se ele tivesse com uma pedra, um pau, ele tentou de todo jeito de esconder. Só melhorou quando? Quando ele submeteu ao Cristo, enjoelhou e falou, não, cumpre o seu desígnio, o que tinha que passar, a aprovação, a dor, a doença, que eu submeto ele passar, que eu tenho a força para suportar isso. Aí as coisas melhoraram, mudaram. Então todos nós podemos passar por uma situação dessa, mas de acordo com o que a gente aprende, né, a gente entende, né, que a solução está dentro da gente, de cada um de nós. Não adianta chegar que eu vou lá, não ia lá tem o fulano, tem lá o Ricardo, tem isso aqui que vai me curar, vai dar um passo de mim, vamos melhorar. Ele tem que mudar do chamado, não adianta as coisas serem imediatas. A gente vê muitas vezes quantas pessoas que vão ao lugar para resolver o problema dele. Não está vendo o caso aí que está aí desse João de Deus agora aí, que não tem nada a ver com o espiritismo aqui lá. E que a gente vê, as pessoas vão lá, porque eu vou lá, o cara faz uma operação, quer dizer, o negócio que ele ficou séculos fazendo só bobagem, só besteira, só o mal, ele quer que vai lá, e em 2, 3 vezes que vai lá, a área melhora. E o duro é que a gente sabe que tem muitas casas espíritas que funcionam assim. A gente vai em casa espírita, a gente sai muito para falar por aí. Em casa tem um monte de maca. Pessoas vão lá, quer curar a pessoa de todo jeito.
E não é cura, não tem jeito, não é essa cura, não. A pessoa, você demora tanto tempo para o hospital fazer alguém chegar na casa espírita, para adquirir conhecimento, ouvir palestra, começar a estudar, começar a engajar no trabalho, a pessoa vai lá quer curar. A pessoa num dia, 2 dias, pronto, a pessoa vai embora, nunca mais volta. Quer dizer, não é assim. Então, conforme está a lição aqui sobre quando ele submeteu, ele aceitou submeter a dor, sobre a dificuldade, e que Deus ajudasse ele. E é isso o objetivo da doutrina espírita: ensinar, dar força, dar coisa. E sabe lá que nós temos que passar. Hoje, o presente é muito importante, aproveitar ser o presente. Hoje nós estamos aqui estudando, aprendendo, mas não sabemos o que fazer amanhã. O que será amanhã? Nós vamos retornar, e a gente sempre adiando as coisas. Esse final de ano agora, aliás, chega o final de ano, a gente fala assim, o ano seguinte agora vai ser tudo diferente, né? Eu vou reconstruir aquele meu amigo, eu vou fazer isso, eu vou participar da casa espírita mais vezes, eu vou estudar mais, vou sei o quê, tudo. Na vida material também, vou me aperfeiçoar, vou estudar mais, vou me fortalecer a minha profissão. Aí daqui a 1 ano, 2 anos, você encontra ele está do mesmo jeito, reclamando, lamentando, que o governo não presta, o governo não sei o quê, tal. Passa 2, 3 anos, ele está só na promessa, só falando que vai fazer. Mas as mesmas atitudes, o resultado vai ser igual. O mesmo jeito de fazer, como é que vai mudar? Por quê? Não vai mudar. Você continua fazendo as mesmas coisas, cometendo os mesmos erros, e sem esforço nenhum. Então, tem que haver a mudança da gente, a transformação, a mudança da gente. E nós, da doutrina espírita, com um compromisso muito maior. Então, o que a gente passar para vocês é isso. Todos nós estamos construindo essa casa no plano espiritual. Daqui do Elar, lógico, muita gente está construindo essa casa muito bonita lá. Eu não estou com pinto de pressa de voltar para lá, mas eu espero chegar lá e encontrar uma casa muito bonita de alguém, de vocês aqui, porque aqui tem uma casa abençoada, que tem tanta oportunidade, tanta chance da pessoa mudar, transformar, né? E retornar em paz, com alegria, né? Com o espírito muito mais forte. Muito obrigado pela atenção de vocês, e que Jesus nos abençoe, e um feliz Natal e um ano novo de muita paz e muita alegria.